Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Nós vamos fazer aqui agora uma pequena revisão, sobre a Roma Antiga e os seus três períodos, o monárquico, o republicano e o imperial. Essa revisão aí vai ajudar vocês, a realizar as questões do simulado de história da terceira etapa. Então vamos começar aí com as origens, de Roma. Nós temos duas origens. Uma mitológica, que é aquela em que Rômulo e Remo, os gêmeos, eles teriam sido colocados em um cesto ali no rio, jogados ao rio, para morrer, mas foram resgatados e alimentados ali por uma loba. Por isso que é muito comum a gente ver imagens aí de uma loba chamada Lupina amamentando duas crianças. E depois ele é resgatado aí por pastores, até chegarem à idade adulta e descobrirem as suas origens, como sendo aí descendentes ali, do rei de Alba Longa, na região ali da Península Itálica. Eles vão até a cidade, matam o seu tio que tinha usurpado o poder, e como compensação ali, do seu avô, eles ganham terras para fundar Roma, numa disputa ali onde que aconteceria a divisão, a fundação de Roma. O Remo, acaba sendo morto, por Rômulo, e Rômulo, funda Roma e se torna o primeiro rei, de Roma. Essa é a origem mítica, mas da origem histórica, nós temos aí registros, da mistura de que os latinos, que foram os povos que fundaram Roma, eles sofreram influência aí de vários outros povos que habitavam ali a Península Itálica, como dos gregos, dos etruscos e dos próprios italiotas, povos ali que viviam na Península Itálica. Os latinos fazem parte aqui dos italiotas, assim como os sabinos também. Então nós temos essas duas origens aí, que explicam o surgimento de Roma. Nós temos a economia, de Roma basicamente, agrícola, uma sociedade dividida aí entre patrícios e plebeus. Nós ainda tínhamos ali, os escravos e os clientes, mas as questões assim mais importantes, tanto políticas, quanto de ocupação de postos de trabalho ali, ficava basicamente por esses dois grupos aqui. Os patrícios eram o menor grupo, mas é os que detinham o maior poder, grandes propriedades de terra, e os plebeus eram os maiores grupos, mas sem direitos políticos. E a sua religião era politeísta, ou seja, os romanos acreditavam em vários deuses. E esses deuses, eles vão ser influenciados aí pelos deuses gregos, principalmente com o contato, que os romanos fazem após conquistarem ali a Península Balcânica, onde ficava a Grécia, tá? E aí, nós vamos ter o primeiro período, tá? Com Rômulo aí na história sendo o primeiro rei, de Roma. Ao todo, Roma teria 7 reis, durante esse período monárquico aí. Nesse período, nós vamos ter a construção aí de obras, de obras públicas, como templos dedicados aí aos deuses, sistemas aí de drenagem. Durante toda a história de Roma aí, eles vão fazer obras para aumentar o desenvolvimento da cidade. Então vão construir estradas, vão construir teatros, anfiteatros, sistemas aqui, como de drenagem, de pântano, para que mais terras fossem utilizadas, e também aquedutos e termas, tá? O período monárquico ele inicia com o domínio etrusco, quando os etruscos dominam ali os italiotas, os latinos, e eles trazem consigo vários aspectos culturais, que vão influenciar aí os romanos, como, por exemplo, as lutas de gladiadores, as corridas de biga, o hábito de usar togas, alguns aspectos aí da construção também arquitetônica, tá? E aí nós vamos ter a divisão da sociedade, mais claro aqui do que anteriormente, em patrícios, aqueles que ocupavam os postos mais altos ali, da política, da administração, que são os proprietários de terra e de gado, então são as pessoas mais ricas. Nós vamos ter os plebeus, era a maior parte da população,
ocupando aí postos de agricultores, comerciantes, artesãos, pastores, né, mas sem direitos políticos aqui neste momento. Nós vamos ter aí os clientes, né, vão ser intelectuais, pessoas que vão prestar algum serviço, né, vão servir aqui aos patrícios em troca de proteção, em troca de apoio jurídico, tá? Então é uma relação como se fosse, né, um vendedor ali e o seu próprio cliente mesmo, essa relação entre os patrícios e os clientes. E nós vamos ter aí os escravos, né? Nesse período monárquico, lembrando que os escravos era menor parcela aqui da população, tá? Eles poderiam ser pessoas endividadas, né, em sua maior parte plebeus, né, que não conseguia pagar suas dívidas, e prisioneiros de guerra. Essa situação vai mudar aqui no período republicano, tá? O período monárquico, ele chega ao fim quando o último rei, né, Tarquínio Soberbo, ele é expulso de Roma, né, pelo Senado. Porque o rei ele não tinha poderes amplos aqui no período monárquico, como acontece em vários outros períodos da história em que o rei manda em tudo, né? O Senado ele controlava o poder aqui dos reis, e inclusive ele escolhia um novo rei quando o anterior, né, morria. Então, quando esse rei ele é expulso, os romanos, né, o Senado, ele decide então criar um outro sistema em que os cidadãos iriam governar. E esse sistema é o sistema republicano, né, bem semelhante ao que nós vivemos atualmente aqui no Brasil. Por quê? São cidadãos que vão participar, né, das decisões públicas, né, das decisões políticas, tá? Então, república vem de res pública, coisa pública, coisa do povo, tá? No início, né, do período republicano, quem vai ter o poder vai ser os patrícios, né? Eles que vão controlar ali o Senado, tá? Então, o poder religioso, político, justiça, né, vai estar aqui nas mãos dos patrícios. Mas os plebeus, né, não vão deixar isso ficar barato, né? Já que eles eram a maior parte da população, eles também eram romanos e o governo não era do povo, então eles vão passar a reivindicar participação política também, porque nesse momento, no início, né, eles não tinham participação política, eles é que pagavam impostos e eram ainda obrigados a servir ao exército, tá? Então eles passam a lutar por direitos, direito civil, né? Então eles conseguem, por exemplo, a lei da canuleia, né, que possibilita eles casarem, né, com membros de outra classe social, como dos patrícios, direitos políticos, como a lei das 12 tábuas, né, onde que essas leis passam a estar registradas, né, e não mais oralmente, né, podendo ser modificadas aí. Também, né, conseguem aqui a magistratura, né, eleger os magistrados ali, né, de origem plebeia, como os tribunos da plebe, né, então vão ter direitos ali de vetar decisões dos patrícios, né, então vão poder lutar, né, representantes ali, né, para lutar pelos direitos, né, dos plebeus. Nos direitos civis aqui também, nós vamos ter o fim da escravidão por dívidas, tá? Então, no período republicano, só vai ser escravo os prisioneiros de guerra, tá? Nós vamos ter aí também o período igualdade também religiosa, tá? Nós vamos ter uma estrutura do poder bem dividida e não mais, né, o rei com o Senado, né? Eles decidem dividir o poder aqui em várias partes para que cada pessoa, né, assumisse um compromisso, assumisse um poder, né, e uma pessoa não tivesse mais poder do que outras. Então nós vamos ter os cônsules, né? Eram 2 cônsules. Nós vamos ter aí o Senado, nós vamos ter as magistraturas, a Assembleia Popular e o Conselho da Plebe. É nesse período aqui republicano que os romanos começam a conquistar outras terras, inclusive do Império Cartaginês, né? O Império Cartaginês que, quando foi vencido pelos romanos, né, ao longo aí de várias, né, guerras, tá? Essas guerras ficaram conhecidas como guerras púnicas, tá? Porque os cartagineses eram chamados de Puni, né, pelos romanos. Os romanos passam a ter controle do mar Mediterrâneo,
né, o chamado Mare Nostrum, né, o mar é nosso. E o controle desse mar Mediterrâneo pelos romanos possibilitou eles, né, ter controle aí das rotas comerciais, então se enriquecer muito, tá? Então, a partir dessa conquista aí, os romanos, eles, né, vão se expandindo cada vez mais, tá? E aí, né, com base nessas expansões, o exército ele ganha, né, muito poder, né, dentro dessa sociedade, podendo fazer frente a esses poderosos, aos políticos, tá? E aí nós vamos ter o surgimento do império, que surge aí quando um desses generais, né, após conflitos ali políticos, acaba se declarando ali, né, imperador, né, de Roma. Quem que foi esse general? O primeiro imperador de Roma foi o Otávio Augusto, sobrinho de Júlio César, né, que antes dele tinha governado ali como um ditador, né, ou seja, com poderes para não precisar respeitar o Senado, né, para passar por cima ali das decisões do Senado. E isso, inclusive, né, fez com que o Senado articulasse para matar, né, o Júlio César, tá? Porque o Senado não queria que alguém tivesse, né, mais poder do que ele. Mas acabou acontecendo aqui com Otávio Augusto. E nesse momento aí, né, dessa fase imperial do início, nós temos aí o chamado Alto Império, né, que é o período em que esse império ele está crescendo, né? Ele tem um período de tranquilidade, de prosperidade, é o período em que o Império Romano ele vai atingir sua extensão máxima, né? Ou seja, vai conseguir conquistar, né, o máximo de terras, né, que ele chegou a atingir, tá? Então é uma época de esplendor, de muitas construções, tá? Tudo isso possibilitado aqui pela paz romana, né? Essa paz romana é esse período de tranquilidade, também chamado de paz armada, né? Porque os romanos eles estavam em paz com vários povos, né, que faziam fronteiras ali, como os povos germânicos, né? Mas sempre, né, dispostos ali para lutar, né, mostrando ali o seu poder. Então, todo esse esplendor, essa prosperidade foi possibilitada aqui pela paz romana, que iniciou com Otávio Augusto, né, e durou aí quase 3 séculos, tá? E aí nós vamos ter a segunda fase, né, que vai ser a do Baixo Império, né, que vai ser marcada aí por diversas crises e uma desagregação do império, ou seja, uma fragmentação desse império que acabou, né, tendo que acabou dividindo ele em duas partes, né, no ano de 395, o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente, tá? Essas crises que possibilitaram essa fragmentação foram provocadas pela crise econômica, tá? Devido à grande corrupção que tinha ali, né, em Roma, a crise política, né, os vários imperadores que foram ocupando, né, o trono ali em curto período de tempo, então cada um fazia uma modificação diferente, né, tudo isso daí atrapalhava, né, a questão política. Nós tínhamos aí a crise militar, né, porque o exército não estava cumprindo muito bem as suas funções de proteger as fronteiras do império, porque eles não estavam recebendo dinheiro por conta, né, da crise econômica, né? Então um fator vai puxando o outro. Nós vamos ter as invasões germânicas, né, que os romanos chamavam de bárbaros, né? Por que eles chamavam de bárbaros? Porque eles não falavam latim, né? Não tinham a cultura dos romanos. Então, para os romanos só existiam dois tipos de povos, né? Os não bárbaros, que eram os romanos, e os bárbaros, que eram todos os outros povos que não compartilhavam da sua cultura, tá? E esses povos aí, né, entre aspas, bárbaros, os povos germânicos, que vão invadir o Império Romano do Ocidente e vão, né, ajudar a destruir, a fragmentar esse exército aí, dando aí, né, uma nova formação de uma nova sociedade, tá? Que vai ser o feudalismo, né? Mas daí é por um outro momento. E nós vamos ter também a crise do escravismo, né? A mão de obra escrava ela se tornou a principal base dessa sociedade. Só que
os escravos não estavam chegando mais, porque os romanos pararam de conquistar novas terras, né? E eles eram prisioneiros de guerra. Então, se você não conquista, você não tem escravos. Então, são algumas desses fatores, né, que contribuíram. E ainda tem o cristianismo, né, que eu esqueci de comentar com vocês, né? O cristianismo, aquela religião que surgiu ali com Jesus Cristo, né, pregava ali paz, né, prosperidade, igualdade entre as pessoas, e eles não reconheciam o caráter divino do imperador, né, não ajoelhavam perante o imperador. Isso fez com que o poder do imperador fosse questionado, né, por esses cristãos. Então, muitas vezes eles foram perseguidos ali no início, até que depois, né, eles tiveram liberdade de culto e até mesmo o imperador, né, se converteu ao cristianismo. No período imperial, nós vamos ter a chamada política do pão e circo, tá? Principalmente durante essa paz romana aqui, né? Por que política do pão e circo? Porque enquanto a população estivesse alimentada e estivesse, né, entretida, né, com espetáculos, lutas de gladiadores, eles não iriam fazer revoltas, né, não iriam ter preocupações, né, políticas. Então, dessa forma, os imperadores, os governantes ali poderiam fazer o que bem entendesse, né, disfarçadamente, sem que o povo percebesse. Então, dá alimento e diversão para o povo, né, você passa despercebido, você se torna ali invisível nesse período. Então, isso daqui foi um resumão, gente, né, desses períodos aí, dessa Roma antiga. Vou gravar aqui, né, na sequência um vídeo falando aí sobre o Império Bizantino, né, que foi o império que se desenvolveu ali na parte oriental do antigo Império Romano. Gente, agora nós vamos falar aqui sobre o Império Bizantino, né? A sua origem está lá na morte, né, do imperador Teodósio. Foi ele que dividiu o império em duas partes, né, no ano de 395, né, com o Ocidente tendo sua capital ali em Milão. Ficou, né, por pouco tempo, então a gente acaba falando, né, que foi Roma, porque depois voltou a ser Roma, né? E no Oriente, né, que se transformou em Constantinopla, né, a capital. O nome da cidade anteriormente era Bizâncio, né? Os gregos que tinham construído essa cidade. Mas devido às reformas que o imperador Constantino fez nessa cidade, ela foi rebatizada aí de Constantinopla, tá? Esse Império Romano aqui, ele foi menos afetado, né, pelas invasões germânicas, tá? Não teve tantas crises e se desenvolveu, né, principalmente ali por conta da sua localização geográfica, né, que facilitava a transação, nossa, me perdi aqui na palavra aqui, né? A mudança, né, de um mar para o outro, né? Do Mar Negro para o mar, se eu não me engano, o Cáspio, tem que conferir, tá? Mas não é tão relevante aqui no momento, não. Tá? Então, enquanto o Império Romano, né, do Ocidente passava ali por crises, por invasões, né, a sua economia estava sendo afetada, o Império Romano do Oriente não foi tão afetado assim, estava prosperando, né? Então ele tem esses, aqui ó, tá aqui no mapa aqui é o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo, né? Então ele ficava, né, nessa posição geográfica aí bem importante, né, que tinha controle dessas rotas comerciais. Isso possibilitou, né, o Império Bizantino, né, crescer muito, né, se tornar aí muito luxuoso, né, com grandes construções, inclusive, né, o imperador Justiniano ele vai mandar construir a Basílica de Santa Sofia, que atualmente, né, é uma mesquita, serve ali, tá servindo até como um museu, tá? E então nós vamos ter aí a Constantinopla, né, uma cidade maravilhosa, tá? A igreja ela vai concentrar aí a riqueza agrária, né? Divergências doutrinárias com o próprio imperador, tá? No qual o imperador vai mandar destruir
as imagens sagradas, né, que tinham ali na cidade, de santos, né, porque os monges eles acabavam lucrando muito, né, com a venda dessas imagens e acabava ali tendo muita influência. Então, o imperador ele manda destruir aí, faz uma perseguição aí contra esse culto a imagens, tá? Então, a igreja, né, do Oriente, ela é um pouco diferente, né, da igreja do Ocidente. E essa separação ela ocorreu, né, no ano de 1043, né, se eu não estou me enganado aqui na data, que foi marcado aqui o grande cisma do Oriente, que é a separação da igreja católica apostólica romana, né, com sede em Roma e tendo seu líder o Papa, e a igreja cristã ortodoxa, né, que tem origem ali, o centro ali em Constantinopla, né, que tem ali como seu chefe máximo ali o patriarca, tá? Na política, o imperador ele tem, né, uma força centralizada em suas mãos, né, um poder centralizado, um caráter teocrático, então ele é como se fosse um representante de Deus aqui na Terra, tanto é que muitas vezes ele e sua família é representado com uma auréola na cabeça, né, mostrando aí o caráter sagrado, né, do imperador, e é tido aí como uma característica de um cesaropapismo, né? Ou seja, é um imperador com esse poder aí divino, tá? O Justiniano é o imperador que vai, né, promover o auge, né, do Império Bizantino, tá? Ele que vai expandir as terras desse império, vai fazer várias modificações, vai começar a construir a muralha, né, que defendia essa cidade e que se tornou aí impenetrável, né, por vários e vários anos, né, só foi derrubada, né, só conseguiram romper essas barreiras aí, essas muralhas, em 1453, né, que a gente vai falar aqui da tomada de Constantinopla, tá? Então ele amplia aí, né, os privilégios, extensão das fronteiras. Então ele resgata aquele poder que os imperadores romanos tinham, tá? E o Justiniano ele governou ao lado da sua esposa, a imperatriz Teodora, tá? Que teve um papel muito importante aí, inclusive para conter revoltas e para criar políticas aí que beneficiassem as mulheres, né, como o direito de ter posses após um divórcio, né, que as posses não ficassem ali tudo com o marido. Criou aí o Código Justiniano, que foi uma compilação, né, do direito romano, tá? Então de leis escritas. Na cultura, né, do Império Bizantino, nós temos aí uma grande marca, né, dos mosaicos, tá? Que eram formados ali por diversos fragmentos de vidro, de pedras preciosas, né? Que a junção desses fragmentos formassem ali um desenho, tá? E o mosaico é uma técnica aí que surgiu já lá na Mesopotâmia, né? Nós já tínhamos registro aí do mosaico e até hoje, né, a gente encontra em várias partes aí de nossas cidades. E aí nós vamos ter a tomada de Constantinopla, né? Após a morte de Justiniano, o império ele vai enfraquecendo cada vez mais, né? Vai perdendo cada vez mais territórios ali, perde, né, para os muçulmanos e, né, cada vez mais. Até, né, no ano de 1453, quando o Império Otomano, né, os turcos ali, né, muçulmanos, eles, né, conseguem tomar Constantinopla e marca aí o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, esse período, tá? Então, gente, é mais ou menos isso daí, né? Bem resumido. Isso não anula o fato de vocês revisarem as aulas, né? Para, né, pegarem todos os pontos completinhos, mas já vai dar uma base para vocês, uma relembrada aí daquilo que a gente discutiu aí nas aulas ao longo aí dessa terceira etapa. Então, bom simulado aí para vocês. Espero aí que vocês tenham aprendido alguma coisa aí com essa aula, tá? Um abraço.